Então vamos começar. Hoje a gente começa, de certa forma, a segunda parte do curso. A gente vai parar de falar de eletrostática e vai falar de começar a entrar no eletromagnetismo de verdade. E isso vai acontecer daqui a um mês, mais ou menos, a gente está bem dentro do eletromagnetismo. O que a gente vai ver hoje é corrente elétrica. Então, problemas de cargas elétricas ocorrem em duas situações em física, né, diferentes. Ou, às vezes você tem uma partícula, tira um elétron em cima do próton, não sei o quê. Quando você faz isso, você não fala em corrente elétrica, porque você acompanha o movimento individual da partícula. Entretanto, em outras situações, você precisa... tem muita partícula envolvida. Então, você tem que fazer um tratamento meio coletivo da corrente. E é isso que a gente vai ver hoje. Por exemplo, se você olhar o fio que corre dentro aqui desse tubo aí, a quantidade de elétrons livres que tem no metal é mais ou menos 10 a 28 por metro cúbico. Ou seja, isso é equivalente à quantidade de moléculas que tem num gás, mais ou menos. 10 a 28 é o número de Avogadro de metro cúbico, mais ou menos. Em litro, 10 a 23. Mas... então, a quantidade de elétrons é brutal e aí a gente tem que fazer um tratamento mais estatístico, que é isso que a gente vai ver hoje. Coisa importante de correntes é o seguinte: até 1800, certinho, redondo mesmo, não havia corrente elétrica disponível na humanidade. Havia eletrostática já. Você tinha noção de você atritar cargas, aí fazia... e aí a carga some. Tudo bem? Só que você não conseguia acompanhar o que acontecia nessa descarga, porque ela é um negócio muito brusco, muito rápido, e a carga passa de um corpo para outro e acabou. Certo? É uma corrente elétrica? É uma corrente elétrica, só que você não conseguia fazer nada experimental com isso. E aí a ideia de ter corrente elétrica constante, pela primeira vez, surgiu com Volta, Alessandro Volta, que é o nome do nosso auditório lá de cima, em 1800. E o que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte: aquela época era uma época muito... a eletricidade ela causava uma certa excitação intelectual. Se você olhar o livro do Frankenstein, é o livro mesmo dessa época, é um livro que eu recomendo que todo mundo leia. Inclusive porque ele foi um livro escrito por uma mulher, a Mary Shelley, isso em 1815, 16, por aí. E eu estou falando porque a ideia de ter corrente elétrica e ter eletricidade excitou a mente das pessoas. E aí, um colega do Volta, que era o Galvani, ele percebia a seguinte coisa, que quando você punha um objeto carregado, ele pegava uma rã, o corpo de uma rã, né, que estudava em laboratório, e tocava o corpo da rã no objeto carregado, a perna fazia assim. Certo? Que tinha uma descarga elétrica no músculo e contraía o músculo. E aí, qual era a conclusão possível? Que a eletricidade era a vida. Tudo bem? Sim? E a ideia do Frankenstein explora exatamente isso. Você pega um cara morto e transforma ele num cara vivo através da eletricidade. Então essa ideia estava no ar por ali, e é uma ideia de Volta de 1800. Isso surgiu depois do Volta, o que ele fez? Ele percebeu que ele não entendia por quê, mas foi um fato experimental. Se põe um metal aqui, põe outro metal diferente aqui em cima, por exemplo, cobre e zinco, aí outro põe zinco, cobre, faz um sanduíche disso. Quando você olha as placas, tem uma diferença de potencial entre elas, e aí sim você pode fazer uma corrente estável com esse mecanismo. Na verdade, o que se percebeu depois é que não adiantava só você colocar um metal perto do outro, você precisava pôr uma solução ácida molhando um pano ou qualquer coisa, algodão, molhado em ácido entre as duas placas. E esse processo químico que produzia a corrente. Mas de qualquer maneira, então, e por isso que chama pilha. Certo? Porque você empilha. E bateria quer dizer a mesma coisa, você põe um atrás do outro.
Então, isso é 1800. Antes disso não tinha corrente. E aí, depois que isso aconteceu, houve uma mudança muito rápida no entendimento do eletromagnetismo, porque pouco tempo depois se descobriu que corrente criava campo magnético e esse negócio cresceu, e a gente vai descrever isso mais tarde. Então, a corrente ela tem um papel histórico super importante, e era de 1800 mais ou menos. Como é que a gente conceitua a corrente elétrica? A ideia é bem intuitiva. Imagina que você tem um enxame de abelhas voando aqui, para cá. Pergunta, como é que você descreve o que acontece com essas abelhas, como é que elas se movem? Uma ideia simples, e a ideia que a gente tem é a seguinte: você pega uma superfície matemática aqui e você conta quantas abelhas passam por unidade de tempo através dessa superfície. E a corrente de abelhas é isso. Você conta simplesmente quantas... E é o mesmo jeito que se mede corrente de carro na rua. Quantos carros passam por segundo lá. Você tem que pôr um risco na rua e ficar contando. 1, 2, 3 por unidade de tempo. Tá? Então, corrente é isso. É alguma coisa por unidade de tempo. E corrente elétrica, o que é? A carga elétrica, ela não é uma entidade... Ela não é uma partícula, a carga. Sempre a carga está sentada, sendo carregada por alguma coisa. E, por exemplo, ela é carregada por elétron, por próton, por outras partículas, mas sempre ela é carregada, ou seja, a carga tem um portador, uma coisa que carrega a carga. E aí, se você quiser saber a corrente elétrica, o que você faz? Você pega a tal da superfície matemática aqui, assim, e se tiver um fluxo de portadores, e o portador tem cada portador carrega uma carga, então passa uma certa quantidade de cargas através dessa superfície. E aí, você simplesmente conta quanta carga passou dividido pelo tempo. Isso é a corrente. Tudo bem? Então, essa imagem aqui, se você tiver... Não interessa o que, bem. Vê aqui no bom. Só pode ser abelha, pode ser carro, pode ser carga, pode ser o que for. Fluido também, a gente pensa do mesmo jeito. E se todos esses negócios estivessem se movendo para cá, por exemplo, o que você faz? Você pega a superfície matemática aqui, que é a coisa branca, e conta quanta carga passou por unidade de tempo. Então, a corrente elétrica é definida como ΔQ, ΔT. Só que é ΔQ. Quantos coulombs passaram por aqui na unidade de tempo? Tudo bem isso? E isso aqui é medido em unidade de I é por segundo. E ela tem um nome específico em ampere. Esse nome é francês, então esse acento agudo aqui é pronunciado aberto. É grave, desculpa. Acento grave. Normalmente em francês o acento agudo é fechado, mas daqui o acento aberto. Tem o nome do cara que foi homenageado pela unidade. Uma coisa que a gente vai ter que... Não adianta falar agora, mas estou falando, depois a gente precisa amadurecer essa ideia. Isso daqui não é uma derivada. Tudo bem? Então, por que não é uma derivada? Porque não tem eu não tenho uma função Q de ter aqui. Não tem uma função Q. Tudo bem? Ou seja, daqui não é uma coisa variante em relação ao tempo. A ideia é um pouquinho diferente, é uma coisa passando em relação ao tempo. Só pergunta nisso. Ok, para trabalhar com problemas de física, a corrente é legal em muitos casos, mas nem todos.
Por exemplo, se você pegar o Sol tem um... O Sol é feito do quê? Feito da matéria que existe aqui na Terra. Só que ela está muito quente. E por estar muito quente, esse negócio está ionizado. Então significa que a matéria que é feita do Sol, o que vai estar acontecendo? Tem um monte de prótons e elétrons andando uns dentro dos outros aqui. E é uma sopa, são duas sopas. Uma sopa negativa, uma sopa positiva, e elas ficam, como uma sopa quente, elas têm muito movimento lá dentro. Tá? Então, se eu quiser pensar, tem corrente elétrica aqui? Tem. Mas essa grandeza aqui não é boa para descrever a corrente elétrica. Precisa de uma coisa melhor. E essa coisa melhor é a densidade de corrente elétrica, que é representada pela letra J. Por quê? Porque, só um aviso, teve gente que veio do colégio achando que I é vetor. I tem sentido. Ela corre para lá ou para cá, mas I não é vetor. I é um escalar. Tudo bem? Só assim. Quem é vetor é aquela coisa do minúsculo ali. Porque ali sim eu pego e falo assim, se tem carga andando para cá, eu vou associar um vetor nessa direção. Isso é o vetor de densidade de corrente. E o J está relacionado com I desse jeito aqui. Ou seja, você pega... O que é isso aqui? Isso aqui é fluxo. A gente viu pela primeira vez fluxo. Seria legal se a gente tivesse podido começar o curso pela primeira vez falar em fluxo, esse fluxo aqui. Que isso aqui tem mais cara de fluxo mesmo. Mas ele começou falando do fluxo do campo elétrico, mas tanto faz. Certo? O que é J? J é um vetor cujo fluxo é a corrente. Sim. E aí, do jeito que a gente trabalha muito mais com isso daqui do que com isso daqui. Por quê? Porque isso daqui é mais microscópico e mais preciso. Isso aqui diz para onde que a carga está indo mesmo. Isso daqui é o efeito médio global. Então, de certa forma, isso daqui é mais pobre do que o I é mais pobre do que o J. O J nos informa mais do que está acontecendo do que o I. Só sim, pergunta. Ok. Como é que a gente constrói esse vetor J? Numa situação coletiva. Por exemplo, pega esse desenho aqui. Aumenta um pouco. Isso daqui é a superfície matemática colocada assim, que é atravessada pelas cargas, pelos portadores de carga. E esse S aqui é a superfície através do qual eu calculo o fluxo. Ou seja, se tiver um monte de abelhas indo para você agora, assim, nessa direção, o que eu vou fazer? Pegar uma superfície matemática e aí, como toda boa superfície matemática, eu tenho que colocar o normal associado a ela para orientar a superfície. Então, põe o normal aqui. E aí eu pergunto qual é a projeção do J sobre o elemento de superfície. Se a superfície for assim, eu tenho que pegar pedaços N's diferentes e DS diferentes também. Mas, de qualquer jeito, a gente tem, em cada ponto, essa daqui é o fluxo elementar. Aí, você pega esse pedaço aqui. Pergunta, qual é agora o que eu quero fazer? De alguma maneira, tanto a corrente quanto o J devem estar associados a duas coisas. Pergunta intuitiva. Você imagina um enxame de abelhas com uma densidade assim, e outro com uma densidade assim. Se você pegar e eles tiverem a mesma velocidade, e você pegar a mesma superfície,
É intuitivo que o sistema mais denso vai ter uma corrente maior. Tudo bem isso? Sim. E também, isso aí deve ter uma associação com a velocidade. Porque se esse bicho estiver andando rápido, ele flui mais. Se estiver andando devagar, ele flui menos. Então, deve haver uma relação entre J e tanto a densidade do enxame, que seja um enxame de elétrons ou um enxame de abelhas, e que flui, e a velocidade. A densidade desse sistema a gente caracteriza por um número que é N. Esse número, essa letra é um pouco ruim, mas é o que todo mundo usa. Isso aqui é a densidade, não é um número. Unidade de volume. Sim. Só o número de Avogadro é um número. Qual é o discurso inteiro? 6,3 vezes 10 a 23, o quê? Partículas por... Só por litro, tudo bem? Sim, mol por litro. Tudo bem isso? O número de Avogadro não é um número. Chama número, mas não é número. É a densidade. Ok? Sim, isso. Ele vai dizer quantas partículas tem num litro de gás. E por isso que eu falei que a gente, em metro cúbico, isso aqui é 10 a 28, mesma ideia. Você pega qual é o número de portadores de carga, divide pelo volume. Então isso aqui é a densidade. Mas tal como no caso do número de Avogadro, a gente chama disso aqui de N. Não devia chamar, mas chama. Então virou tradicional, a gente faz também. Ok? Mas, isso aqui é a densidade. E aí pensa na seguinte questão. Imagina que você tenha um monte de partículas. Agora, em vez de ficar fazendo pontinho, vou fazer essa mancha. Isso aqui significa um monte de partículas. Um enxame de partículas com essa velocidade para cá. Imagina que todas elas com a mesma velocidade. Aí você pega uma superfície aqui, matemática. E a pergunta é, e quantas partículas por unidade de tempo fluem através dessa superfície se eu souber N? Imagina que eu saiba a densidade de abelhas por unidade de volume aqui. Quantas abelhas por unidade de tempo fluem através dessa superfície? Esse cálculo que eu vou fazer agora é extremamente simples, mas ele é muito poderoso, porque ele é usado na física inteira. Mecânica dos fluidos, qualquer coisa. E aqui também. Como é que a gente raciocina nesse problema? A gente pensa assim, daqui é o modo de pensar. Se você esperar um tempo dt, quais são as partículas que vão passar por essa superfície? Pensa no futuro do problema. Essa partícula aqui não vai passar. Tudo bem? Porque ela está fora da superfície. Então, as partículas que têm chance, são candidatas a passar pela superfície, são essas que estão dentro desse pedaço aqui. Agora, será que a partícula lá longe já tem chance de passar? Não. Qual é a última partícula que passa no instante dt? No intervalo dt. Oi? Pois é. A última partícula que passa, ela está aqui.
Se ela estiver mais longe que isso, ela não passa. Todas que estão para cá passam. Então, isso a gente permite falar que é o seguinte, o número de partículas que passa vai ser o quê? Vai ser essa área vezes VDT. Vezes N. Isso daqui é o volume dessa parte aqui atrás da superfície e multiplica pela densidade volumétrica, dá o número de partículas. Tudo bem isso? Só pergunta aqui. Assim, e se eu estiver pensando em corrente elétrica, eu vou fazer o seguinte. Qual é a carga que passou através dessa superfície? Vai ser isso aqui, vezes a carga de cada uma. Então isso aqui vai ser Q, N, passei o N para aqui agora, A vezes delta T. A aqui, delta T. Nós chamamos de S, desculpa, melhor. Então, para achar a corrente, você simplesmente divide um pelo outro, você tem que delta Q sobre delta T é igual a Q N V S. E aí, se você pensar nesse meio que é totalmente uniforme, todas as partículas têm a mesma velocidade, andam do mesmo lado direitinho, essa relação aqui, nesse caso, se torna I igual a JS. Porque o J é paralelo ao N e tira o produto escalar, vira isso daqui. Então, isso permite identificar isso aqui como J. Oi. Professor, o J, então, ele não é o versor que a gente está acostumado a pegar o versor de... Não. Só, inclusive, eu dei uma olhada na prova. Seguinte, vocês precisam tomar cuidado com símbolos. A quantidade de símbolos que a gente tem disponível é menor do que a quantidade de coisas a serem carimbadas. Então, E, carga elétrica, E é o símbolo de Euler. Se eu tiver isso aqui, esse aqui é o símbolo de Euler. Se tiver isso aqui sozinho, uma consta aqui será certamente a carga elétrica. E se tiver numa frase assim, eu e você, isso é outra coisa, tudo bem? Sim. Então, isso aqui é um problema. Então, é um caso de símbolo que o J, esse J aqui é o J da densidade corrente. Ele vai aparecer com enorme frequência, ele não tem nada a ver com o outro. Mas, de qualquer jeito, é uma letra redundante. Tudo bem? Só pergunta. Só isso daqui, se você quiser, é o olho do gato que eu falei na vez passada, certo? Isso daqui é isso. Aí depende de onde aparece. Oi. S, nesse caso, é uma superfície
Oi? Essa é uma superfície aberta? Essa é uma superfície aberta, sim. Pergunta, como é que... E por que isso? Se você tiver que contar carro na rua, o que você vai fazer? Vai ficar no portão da sua casa, tudo na lista imaginária assim, e é isso, é uma linha aberta. Você não interessa de onde que ele veio, não interessa para onde ele vai. Nem onde ele saiu, nem nada. Você só vê o que está passando. Então, nessa situação, você pega uma superfície aberta. Quantos alunos passam pela porta por unidade de tempo? Sabe, eu vou pôr uma superfície matemática aqui e contar quantas pessoas passam. E é por isso que esse símbolo aqui não representa uma derivada. Porque não tem a noção de carga variando. Para você ter a noção de carga variando, que a gente vai ter daqui a pouco, você precisa ter a superfície fechada. Tá aqui, que é outra coisa. Tudo bem? São mais perguntas? Ok. Isso é tão longe quanto eu posso chegar com essa relação do J com a corrente. E agora eu tenho que fazer uma inferência. Então, o que é uma inferência? Inferência é um chute educado. Tudo bem? O que é um chute educado? Você olha isso aqui e pergunta, olha lá e fala assim, tudo bem, esse negócio está indo para algum lugar. Para onde que ele está indo? Para onde a velocidade está indo? Então, você dá o chute e, a partir do menor, por que é o chute? Porque você não consegue deduzir o que eu vou falar. Mas você pega e chuta isso aqui. Você usa a intuição e define o J dessa maneira, como um vetor paralelo à velocidade. O que é isso? Eu não posso provar isso a partir daqui, não tem jeito. Mas eu posso achar que isso é razoável. É isso que eu estou fazendo aqui. Sim. Então, o jeito que a gente usa J é desse jeito aqui. Você associa o J à velocidade e essas coisas aqui definem um número de partículas por cada velocidade. E a carga. Então, uma pergunta. Uma coisa sobre o J é o seguinte, que esse valor de Q aqui, ele pode ser positivo ou negativo. Tanto faz. No caso de elétrons, raramente a gente tem corrente próxima. A gente vai dar um exemplo daqui a pouco que tem. No próximo, tem J. Se for elétron, que a carga do elétron negativa, você põe menos lá e tudo bem. Significa o seguinte, que um elétron andando para cá é uma corrente andando para lá. Uma convenção. Sim. E é por isso que a gente usa um caso de corrente de elétron. Então os caras que fizeram eletromagnetismo não sabiam dessas coisas. Se eles soubessem, eles tinham posto a carga do elétron era positiva. Você podia chamar a carga do elétron de mais E. Mas na época não tiveram essa ideia, chamaram de menos. Feito isso, essa convenção virou uma coisa totalmente travada. E aí carrega esse peso aqui, toda vez que tem um elétron andando para o lado, a corrente para o outro. Mas não tem importância. É assim. É a minha convenção. Pergunta. A gente aprendia que a gente tinha uma corrente de carga positiva, né? Eram plotões que estavam se movendo no fio. Peraí, você aprendeu só onde? Só para saber. No ensino médio. Tá bom. Que era para ficar mais fácil a relação. Sim, sim. Aqui a gente vai ver da mesma forma ou vai ser? Não, não. Não vai lá acontecer. Aqui é bem feito.
modéstia à parte. Que é o seguinte, aí, quando a gente for estudar metal, a gente vai ver, o próton não anda no metal, certo? Que ele é um íon travado lá numa posição média e fixa. Então, quem anda é o elétron. Então, todo o movimento da luz, isso aqui, tudo é elétrico. Certo? E aí esse problema está lá presente. Ou seja, se a corrente é assim, o elétron anda assim. A gente aprendia que os prótons se movimentavam para um lado e o elétron tinha que seguir o sentido oposto, mas... Mas isso assim, inclusive falar isso tudo bem, você veio para a universidade e vai corrigir isso aí, para o cara que não foi, vai. Certo? É ruim. Mas de qualquer jeito é uma coisa que se faz. Da forma que eu vi, não era meio o próton que estava se mexendo, mas era a carga positiva que estava se mexendo. Como assim? Você tem um buraco aqui que não tem. Tem uma carga positiva aqui, aí vem a carga negativa para cá e aí vai ficar uma carga positiva para aqui, e aí vai a carga positiva indo para lá. Também é outra. Quer dizer, também se pensa assim, o cara, coitado do cara. A minha situação é fácil, porque vocês entraram aqui para estudar física, ou algo parecido. Tudo bem? E aí houve uma seleção. Lá, você vai no colégio, você tem que dar aula para todo mundo. Certo? Você tem que fazer um discurso médio lá. E para o cara que está vendo aquilo pela primeira vez. Então o trabalho do professor do colégio é 100 vezes mais difícil que o meu. Tá? E aí ele recorre essas coisas, mas de fato não é. A convenção real mesmo é isso daqui. Você coloca isso daqui, o sinal de carga de fora, ou seja, tem uma relação entre carga e velocidade, que é dada por isso aqui, por corrente de velocidade, e se for carga negativa, vai com o sinal menos lá e sem problema. Só mais perguntas? Só essa aula que vem, mas eu só vou dar uma palhinha aqui, que é o seguinte. Esse N depende do material em si, especificamente do material. Ou se eu tiver uma corrente maior, meu N aumenta? Não. É legal limpar isso daí, que é o seguinte, a resposta disso é simples, mas limpar significa o seguinte, tem dois tipos de correntes que a gente usa bastante. Tem outras correntes, tem corrente líquido, tem corrente assim por diante. Mas isso aqui tem corrente aqui, tem corrente aqui. Onde que tem corrente no vácuo? Por exemplo, se você olha o Sol emite prótons. Esses prótons andam pelo espaço vazio e chegam aqui na Terra. E aí não tem nada no meio, ou tem um gás muito rarefeito. E então aqueles prótons andam predominantemente no vácuo. E o que eles fazem é uma coisa. Quando você pensa em metal, que é a corrente mais comum na nossa vida, que são as correntes práticas aqui, o N é a característica do metal. Ou seja, se eu estiver fazendo estado mexendo com cobre, você vai lá na tabela e tem um N do cobre que caracteriza. Prata, outra coisa, alumínio, outra coisa. Ou seja, cada metal tem um N característico. Esse negócio aqui não tem N, porque é uma situação diferente. Tudo bem? Então o N ocorre principalmente em meios densos, tipo metal. É tipo o número de elétrons livres no cobre. Exatamente. Tá, obrigado. Só aí esse negócio que ele falou, número de elétrons livres no cobre, tudo bem. Como é que a gente mede isso? Esse negócio é um negócio absurdamente esperto, a gente vai ver mais tarde. Como é que consegue medir isso? Você não consegue medir isso por uma régua, dentro de um contador, qualquer coisa grande. Então você tem que medir através de uma medida externa.
Isso daí, a gente vai ver numa aula mais tarde, eu chamo de efeito Hall. Ou seja, o cara conseguiu isso em 1870, por aí. Ele conseguiu fazer alguma coisa e falou assim, você mede alguma coisa de fora do metal, você faz uma conta, você sabe o que tem dentro, você só conhece o N. Então o jeito que a gente mede N é fazendo isso. E a gente vai fazer isso, vai ver mais tarde quanto que dá. Só qual que é a diferença de corrente no vácuo ou corrente metal? Corrente no vácuo, por exemplo, aqui a gente vai estudar mais tarde um pouquinho, no final, a corrente elétrica dentro do péletron. Isso daqui é um tubo de... O péletron, eu vou passar para vocês pôr a mão, que é legal, mas primeiro olhar isso aqui. O péletron é acelerador vertical e ele é feito de várias seções desse tipo aqui. Isso daqui estragou, isso aqui por isso que eles me deram. E você parafusa uma na outra e faz uma pilha enorme disso daqui, com uma diferença potencial muito grande aqui dentro, 8 milhões de volts, e acelera a partícula. Então a partícula ela é acelerada aqui dentro desse buraco. E o feixe de partículas tem mais ou menos 3 milímetros de raio, que é uma coisa muito menor que esse giz. Então, você vai ter todo esse espaço que é vazio, cheio de campo, acelerando a partícula, e tem um feixezinho fino aqui no meio. E esse negócio controladamente fino para que isso aqui ande. Como a diferença potencial aqui é muito grande, esse negócio é um negócio complicado. Essa coisa branca aqui, uma cerâmica, e vocês vão passar a mão nela, vocês vão ver o seguinte, que ela é absurdamente lisa. Por que ela é lisa? Porque ela foi feita com areia ou grãos de silício, sei lá, extremamente moídos. Por quê? Porque se tiver, quando você põe o meio não uniforme, esse negócio pode dar faísca interna. E você põe um campo muito grande no meio não uniforme, ele pode quebrar o material. Então, para que isso não ocorra, é uma cerâmica muito especial que eles usam aqui. E aí tem esses pedaços de metal aqui fora, que é a coisa que conduz, que organiza o campo lá dentro. Tá? Então, só para ter uma ideia, a gente vai ver um caso de corrente no vácuo, e a corrente vai ser um feixezinho fininho que passa aqui dentro desse negócio. Ele é injetado do lado de cima do péletron, anda um monte de setores e sai do lado de baixo. E aí tem a área experimental, que tem uma curva lá com ímã, e tem a área experimental lá embaixo. Quem nunca for no péletron tem que ir, porque é muito legal você ver a coisa, o eletromagnetismo lá dentro. Leva a gente, professor. Oi? Leva a gente. Marcar um dia. Sala. Pode ser. Exato. Professor, Fala. uma curiosidade. Você falou da cerâmica, que tem que ser muito fina, senão ela quebra. Eles descobriram isso depois que eles erraram ou eles já calcularam isso? Tudo nesse negócio é tentativa e erro. Inclusive a operação esses caras que operam no laboratório, isso é uma arte. Que o cara, ele opera, estraga, dá errado. Aí você percebe que você tem que fazer uma coisinha ali que conserta o negócio. Tá? Então, fala assim, tudo bem, toda a física experimental também é assim. Não tem nada que é super beleza. E por isso que os caras que trabalham nisso, eles vão se tornando especialistas nesse assunto, que o cara, ele ganha uma intimidade com... Igual ser mecânico de carro, de certa forma. Certo? O cara ganha uma intimidade com aquele negócio que ele está olhando, que ele começa a perceber que tem uma teoria por trás, mas tem uma arte também de enganar a teoria de vez em quando e fazer a coisa funcionar. Certo? Então eu sempre tento ativar.
Quer dizer, e aí qual que é o problema? Essa cerâmica deve ser muito cara. E aí, alguma vez, o cara usou o material barato, vamos economizar. Economizou, deu errado. Aí, um tempão para descobrir por que deu errado, viu que tinha que trocar a cerâmica. Tá, é meio assim. Ok. Professor, Oi. não sei se ele falou brincando ou não, mas... Oi. eu não sei se ele falou brincando ou não, mas teria como fazer isso da mercado de dia? Não falei brincando. Mas você... Seria como o quê? Seria como fazer isso de levar a gente em dia, assim, todo mundo lá no Petro? Não, eu levo, mas só que é uma coisa meio incrível, eu acho, porque se estarem aqui no terceiro ano, segundo ano, eu não teria ido, mas eu levo. Quer dizer, o ideal seria uma quarta-feira depois da aula. Sai daqui, quem quiser vai lá, só demora meia hora. Eu preciso pedir autorização porque lá tem alta tensão e tem lugares que a gente não pode entrar sozinho. A não ser que a máquina esteja desligada, aí pode, mas... E não pode pôr a mão e tal. Só marcar que a gente vai, professor. Tá bom. Vamos pensar, talvez na aula, na quarta-feira, a quarta-feira que vem é feriado, mas na próxima. E no Petro é legal, já que a gente está falando disso, pelo seguinte, uma vez um cara, eu dava um curso meio de educação aqui, de filosofia da ciência, não sei o quê, e apareceu um filósofo da filosofia, né? Experimento para eles é assim, você pega a situação A, compara com a situação B, discute logicamente se a situação A é melhor que a situação B, e eles só falam isso. Aí eu levantava a mão, faz o experimento, ele fala assim, não, a situação A, a situação B. Aí o cara começou a ficar meio focado com o cara. Aí eu falei, tudo bem, vamos no Péredo. Aí você entra no laboratório, o laboratório é uma fiozeira para tudo que é lado, tem tudo cheio de coisa jogada no chão, tem os aparelhos, tem umas coisas desmontar. E o cara viu que não é a situação A contra a situação B, é outra coisa, física experimental. Então é legal, que a gente vê o que... E o CERN, 1000 vezes perto, certo? De tamanho. Então, certo. Sim, vamos lá. Só qual que é a diferença de corrente no vácuo e corrente em metal? Você vai pegar o tubo desse tipo do péretro aqui, vai fazer um tubo de 10 metros, coloca uma diferença potencial aqui, vou falar de novo daqui a pouco. E aí o que acontece? Você põe uma partícula lá dentro, joga um monte de partículas, e as partículas são aceleradas. Só que elas são aceleradas no vácuo. Não tem nada lá dentro. Tá. Aliás, falando do péretro, outra arte, você perguntou se não é? Outra arte que tem lá dentro é fazer vácuo. Porque o vácuo, se você tiver um pouquinho de partícula lá dentro, o próton se choca com aquela partícula e estraga todo o experimento. Então, aí se faz vácuo, o que acontece quando se faz vácuo? Você vai tirando ar, tirando ar. Agora, no metal, tem gás difundido dentro do metal. Estou dizendo, você pega essa maçaneta aqui, tem moléculas de gás escondidas aqui dentro. Na hora que você começa a pôr isso no vácuo, essas moléculas começam a sair. Tá? E aí você tem que limpar mais, limpar mais, limpar mais. Então, limpar isso aqui, fazer esse tubo ficar vazio, realmente, é extremamente difícil. Tem um professor aqui que ele é especialista nisso. Sim. Ou seja, tem uma pessoa que a especialidade dela é fazer vácuo nisso aqui. Ele tem muita aplicação industrial, porque vácuo também é importante na indústria. Mas estou dizendo isso é extremamente difícil. Então não tem nada que é muito fácil nesse jogo. Tudo é complicado. Mas de qualquer jeito, a aula é fácil, faz vácuo, está feito, certo? E aí fiz o vácuo aqui, joga as partículas, e as partículas são continuamente aceleradas. Ou seja, se você fizer um gráfico da velocidade da partícula aqui dentro com o tempo, você vai ter um gráfico assim. Se o campo for constante. Ele cresce continuamente. E pronto. Se você tiver no metal, a situação é diferente. Por quê? Porque o metal é feito de íons positivos, parados,
e elétrons livres. Esses elétrons livres, eles se movem lá dentro assim. A velocidade do elétron livre é muito alta. Como a gente falou no começo do curso, ela pode chegar a 100 km por segundo. Só 5 km por segundo você vai até Campinas em um segundo. Tudo bem? Meio até Santos em um segundo. Então, essa é uma velocidade muito alta. E eles estão pulando lá dentro. Isso aqui não é uma corrente elétrica, ou seja, se você pegar esse metal da maçaneta aí, qualquer metal sem campo externo, ele não tem corrente lá dentro. Por quê? Porque em média tem elétron andando para cá, tem elétron andando para cá, e se você pegar uma superfície matemática aqui dentro, qualquer assim, a quantidade de carga que passa por um lado é igual à quantidade que passa por outro em média, e aí não tem corrente. Tudo bem? Sim. Ou seja, o que passa por um lado mata, e se pegar a carga líquida que passa por um lado não existe. Zero. Não. Ok? E aí, o que acontece? Quando você põe um campo externo, que é o que acontece nesse fio aqui, esses elétrons, que esse elétron aqui, ele ganha uma outra velocidadezinha. Você põe um campo assim, aqui, e esse elétron passa a sofrer uma força. Tem um movimento que ele está fazendo sozinho lá dentro. E ele passa a sofrer mais uma força. Como o elétron ele tem carga negativa, a força que ele sofre, se o campo for assim, a força é assim. E aí os elétrons começam a se mover um pouquinho para cá, em média, além do movimento térmico. Tudo bem? Só atenção, não esqueça a imagem importante. Então o elétron tem duas velocidades. Uma velocidade térmica, que é essa coisa vermelha aqui, que é alta, 100 km por segundo, e tem essa velocidade a mais aqui que ele ganha devido a essa força externa. Essa velocidade aqui é chamada velocidade de arrasto. Ou seja, a imagem é que esse negócio está fazendo assim, mas ainda ele está fazendo um pouquinho mais para cá. Porque a força externa faz isso. Ou seja, daqui assimetriza o problema. Tem mais velocidade para cá do que para lá. E isso dá origem a uma corrente. Tudo bem? Então, o elétron dentro do metal, ele tem duas velocidades. Velocidade U mais V. Isso daqui é velocidade térmica. Essa que é a velocidade muito alta. Isso daqui é a velocidade de arrasto, quando tem um campo externo. Aparece a segunda velocidade, que é pequenininha. Sim. E esses efeitos que a gente associa à corrente elétrica são devidos a essa coisa aqui. Sua pergunta nisso? Então, para o metal, a gente podia pensar o seguinte: isso aqui é a carga do elétron livre, N é a densidade de elétrons livres por unidade de volume, e tem o V aqui.
Só que como esse negócio é estatístico e essas velocidades diferem muito uma das outras, a gente tem que trabalhar com a velocidade média. Vou representar assim. E aí, como o movimento térmico ele é aleatório, igual em todas as direções, a velocidade média U é 0. Então, isso aqui na verdade fica sempre igual a menos E em V. Eu não entendi. Por que não tem U? Oi? Por que o U desconsidera? Porque o U é a velocidade de origem térmica. E o metal tem, mesmo sem estar num campo externo. Ou seja, pega aquela maçaneta lá, ela está quente lá dentro, temperatura ambiente. E isso que dá essa velocidade muito alta de 100 km por segundo. Pergunta em que direção está a velocidade? Pegar a média dos elétrons, está em todas. Para cá, para lá, para... E aí, se você pegar em média aqui, essa velocidade vermelha, se eu pegar para todos os elétrons, a velocidade média é 0. Porque tem para cá é a mesma quantidade de elétrons para cá. Tudo bem? Então a velocidade U é simétrica em relação ao fundo do metal. E o V é assimétrico. Só a velocidade V é constante? Oi? Essa velocidade V é constante? Em média é. A gente vai discutir isso daqui um segundo. Em que momento é que ela se acelera? O é o campo. Vai gerar uma aceleração. É. Isso aí é aula que vem, mas tudo bem. Seguinte, isso aqui é a velocidade da partícula no vácuo. Pergunta, o elétron tem aceleração, o V tem aceleração? Tem. Só que ela começa a correr, como o meio é denso, ela se choca e perde a velocidade. Isso que caracteriza também o movimento dentro do metal. Isso que eu vou discutir na aula que vem. E aí a velocidade de tum e para. Sai correndo dentro da sala, daqui até a porta. O que vai acontecer nesse movimento? Quando você estiver entre duas cadeiras, você não consegue ser acelerado. Mas aí você bate na cadeira e para. Tem que fazer assim, não sei o quê. Aí começa a correr de novo. Tudo bem isso? Ou seja, a sua velocidade nunca vai ser muito grande. E aí você faz assim, assim. Então a sua velocidade sempre vai ser essa coisinha aqui. Tá? Ou seja, isso é bem característico de você correr no meio que tem obstáculos. Pega uma floresta, vai correr no meio da floresta, a mesma coisa. Você corre um pouco, bate na árvore, para, começar de novo. Tá? Então a sua velocidade não cresce continuamente. Tudo bem? E aí, isso aqui vai virar uma velocidade constante. Essa relação com isso aqui, velocidade constante, é a lei de Ohm. Que a gente vai discutir. Tem a lei de Ohm macroscópica, que você conhece, U igual a RI, mas tem a microscópica também, que é a relação da J com o campo. Isso é a aula que vem. Mas a ideia básica é essa. Esse negócio assim. Tum. E ele não anda. Outra coisa, se a gente pesar a velocidade térmica, depois que você aplicou o campo, ela muda? Pois é. Não deixa de ser Pois é. Poderia ser que o campo influenciasse esse negócio aqui, mas o que a gente vai ver é que essa influência aqui é pequena. Tá? Ou seja, isso aqui permanece praticamente inalterado. Se eu pudesse fazer um filme dessa velocidade térmica aqui, eu faria um filme assim. E aí, se eu ligasse o campo, eu ia fazer esse movimento fazer assim, ó. Tudo bem? Ou seja, toda aquela bagunça que estava aqui continua, só que a bagunça anda para cá, um pouquinho.
Isso que é a corrente elétrica que a gente observa. E se vê aí a bagunça não dá. A bagunça e por isso que ela chama velocidade de arrasto. Porque é como se você pegasse a bagunça e vai puxando a bagunça em cima põe a bagunça em cima do papel aqui. E aí puxa o papel assim. E a bagunça vem junto e se arrasta a bagunça. Então, com essa velocidade. Okay. Professor, é por isso que os supercondutores eles se esfriam até próximo de 0 Kelvin, para não ter essa velocidade? Só que supercondutividade é uma... Supercondutividade é um negócio muito interessante, que é o seguinte, ela é uma outra coisa, e ela não tem a ver com essa física que a gente discute. Lei de Ohm, ela foi descoberta em 1880, por aí. Supercondutividade foi descoberta em 1911. E a explicação da supercondutividade só foi teórica, só ocorreu 40 anos depois. Então, eu estou dizendo o seguinte, durante 40 anos, as pessoas estudaram supercondutividade, tentaram explicar e não conseguiram. E aí os caras conseguiram ganhar o prêmio Nobel por isso, que significa uma explicação não trivial. Tá? Então, o mecanismo o que explica a supercondutividade, uma coisa que tem a ver muito com mecânica quântica, tem que ter temperatura baixa sim, mas ela não é simplesmente... A gente não vai entender a supercondutividade. Claro, em 1881 os caras já sabiam isso daqui mais ou menos. E aí alguém teve a ideia, falou, não, supercondutividade, quando descobriram, fazer porque isso daqui é temperatura baixa e daqui é o limite dessa descrição para a temperatura baixa. Não é. Quando a temperatura baixa, esse negócio tem uma espécie de mudança de fase lá dentro. E aí sim a supercondutividade ocorre. Ou seja, tem que ter uma mudança de qualidade nesse sistema. Não é só a temperatura mais baixa. Então, como eu falei, essa explicação é bem não trivial, deu o prêmio Nobel para o cara que fez, quer dizer, você imagina o que foi. Os 3 caras fizeram isso. Sua pergunta? Ok. Só dúvida nisso? Corrente metal é mais complicado que corrente no vácuo? Oi. Eu posso falar então que a corrente elétrica só vai existir quando tiver um movimento ordenado dos elétrons? No metal, sim. No vácuo, você tirou um negócio andando assim, como é vácuo, ele por inércia, ele vai continuar andando do mesmo jeito. Eu tirei assim, ele continua assim e pronto. Então, aí não é isso que você fala. Mas quando você pensa em metal, aí é. Certo? Ou seja, é um movimento ordenado que isso é um jeito bom de pensar mesmo. Esse negócio aqui representa um movimento desordenado. Isso aqui representa um movimento ordenado, que se superpõe ao primeiro. E aí, o movimento desordenado, em média, ele já era zero, continua sendo zero. E aí você só vê o movimento ordenado. Tá. Sua pergunta? Mais pergunta? Então vamos lá. Eu quero calcular a velocidade de arrasto naquele fio ali, ou na lâmpada. Como é que você calcula isso? Se eu pego uma lâmpada comum, sem vaso, certo? Isso aqui quer dizer que usando física de colégio, R ao quadrado igual a 100.
resistência da lâmpada é mais ou menos volta para trás. Só 1 ampere, que é 1 coulomb por segundo. Isso aqui é uma corrente grande ou pequena? Para fins domésticos. São grande. Coulomb é uma quantidade de carga enorme. Tudo bem? Ampere é uma... Aí se você vai olhar o disjuntor da sua casa, aquele negócio que protege o circuito, pode ser o disjuntor, quantos amperes são? 60. Oi? 60. 60? Depende, é por aí. Então, tem lugar que é 30, tem lugar que é 60, depende do lugar que você da casa que está tratando. Mas eu estou falando assim, 30 amperes é uma corrente que vai ocorrer normalmente na sua casa, o disjuntor vai abrir. Ele vai abrir quando passar disso. Tudo bem? Então significa que o sistema tolera totalmente bem uma corrente de 30 amperes. Então 1 ampere não é uma corrente enorme. Tudo bem isso para fins domésticos. E aí como é que pode com esse negócio aqui? É isso que a gente vai ver. Então, se você pegar um I de 1 ampere, que é baixo na sua casa, certo? A maioria dos lugares tem mais que 1. Mas pega 1. E que espessura que tem o fio na sua casa? 1,5 mm. Oi? 1,5 mm Do que? De raio ou de diâmetro? de diâmetro. Só diâmetro, para ficar fácil, pega 1 milímetro de... Pega tudo bem? Pega o fio quadrado para não ter que usar pi. Tudo bem? Ok. E S é 10 a menos 3 ao quadrado. Em metro. Ok, isso aqui é 10 a menos 6. Então significa que J que é I sobre S vai ser 1 sobre 10 a menos 6 é 10 a 6. Só como eu estou trabalhando no SI, eu não vou me preocupar com a unidade. Tudo bem? No fim era tudo certo. E eu estou falando que isso daqui é igual a, usando aquela expressão que estava aqui, ou está lá, é menos E, N, B de arrasto. Então esse B de arrasto é igual a 10 a 6 dividido por E e dividido por N. Então não é dessa ordem que não tem. E é menos 1,6 vezes 10 é menos 19 por 1. Dessa ordem de grandeza. E. N é 10 a 28, que é o número de Avogadro em metro cúbico. Então, se a gente só somar a potência de 10, aqui dá 10 a menos 3. Oi? A velocidade média de arrasto é um escalar ou um vetor? É um vetor, mas sim, na mesma direção. Tudo bem? Isso é liberdade poética. É só para ter certeza.
Não, é vetor. Só sem isso, essa velocidade média aqui, que aparece aqui, então se você quiser ser mais rigoroso, escreve isso aqui, módulo da velocidade média. 10 menos 3, o quê? SI metro por segundo. Pessoal, tudo bem isso? O que significa isso? Que essa massa de elétrons aqui, ela se deslocou 1 milímetro em 1 segundo. Tudo bem isso? Só sim? Oi. Essa velocidade aí é porque a média daquilo que o senhor falou, que o elétron manda e se choca com outra partícula. Mas então, como que a outra velocidade poderia ser tão grande? Ela não se chocaria também? Técnica? Se chocaria, mas essa... imagina o seguinte, nos dois casos, você vai ter, sei lá, imagina quantas partículas o elétron anda antes de chocar? 5. Passa por uns buracos, mas uma hora, cada 5 buracos que ele passa, ele acerta um. E isso vale para as duas velocidades. Certo? Só que para a velocidade média, isso tanto faz, porque o valor inicial... Eu estou querendo dizer, isso aqui parece um pinball. Tá? Térmico. Esse negócio... Aí você bate a bola e faz... Joga essa bola com velocidade muito alta. Porque é velocidade térmica. Tudo bem? Ou seja, o tranco que isso aqui dá no elétron é um tranco enorme. Térmico. E aí, sobreposto a isso, durante esse movimentozinho, tem um campo que arrasta um pouquinho o negócio para cá. Tudo bem isso? Essa imagem? Ou seja, tem dois efeitos. Um efeito que é muito violento, que é o choque térmico, e outro efeito que é o efeito lento dele ser arrastado aqui. Tudo bem isso? Ou não? Você não estava com a cara feliz, né? Então, você consegue localizar a sua dúvida? Eu acho que não. Tudo bem, se quiser a gente discute no fim. Professor, Oi. quando eu tenho corrente alternada, minha velocidade média é 0 e o campo alterna de acordo com a frequência? Só tem corrente alternada. Tudo bem. Pega um fio com corrente alternada, você vai ter que I igual I0 cosseno de ômega t por dentro. Ele pergunta o que é ômega nesse negócio aqui. Ele é 60 Hz. Aí o que é 60 Hz? A frequência é extremamente baixa, comparado com outros possíveis. E aí isso significa o seguinte, que se você, aqui é São Paulo, aqui é Itaipu, que é o que? 1000 km, 700 km por aí. Nessa frequência, o comprimento de onda dessa onda é tão grande, que ele é tão maior que esse tamanho aqui, que isso aqui é praticamente constante dentro do fio. Então, não dá para ver que tem uma diferença de fase importante entre aqui e aqui. Porque esse negócio, daqui é física 4, que a gente estuda isso, esse problema de cara, frontalmente. Mas, de qualquer maneira, essa diferença de fase entre isso aqui, coisa que é lento,
Isso daqui não é uma imagem que está uma coisa chacoalhando assim lá dentro. A imagem é assim, ó. Esvaziou de campo. Certo. Encheu de campo. Esvaziou de campo. Então o negócio. E ele é meio uniforme, porque ele é muito lento. Tudo bem? Hoje eu acho que não tem mais do que você engolir isso aqui. Mas tem que fazer a conta disso aqui. Mas de qualquer jeito o comprimento de onda é baixo. Então isso aqui é um meio que ele muda lentamente. E não tem nada dramático ocorrendo dentro do fio, mesmo uma distância tão grande quanto essa. Se você mudar a frequência, puser micro-ondas, isso aqui muda substancialmente, aí acontece um monte de coisa interessante aqui. Mas para essa frequência não ocorre. Então isso aqui pode ser pensado praticamente como uma tensão constante e média. Tudo bem, se fala na sua vida, 60 Hz é um número alto, mas para o sistema não é. Ele é baixo. Oi. Se essa velocidade do elétron é tão pequena, como é que funciona o mecanismo? Por exemplo, quando a gente aperta o interruptor, a lâmpada acende... É isso a próxima atração, muitos pontos. Então, tudo bem isso daqui? Que essa velocidade é baixíssima. E a pergunta dele é a pergunta que vem em seguida mesmo. Isso daqui é 1 milímetro por segundo. Comparado com que a velocidade térmica? Essa daqui? 100 km por segundo. Tá, então eu estou comparando isso daqui com 10 a 6. Com 10 a 5. Tem essa velocidade aqui, esse aqui é esse negócio baixo. O que é isso? Então, eu falo assim, isso aqui é realmente um arrasto. A velocidade térmica fazendo assim, e o negócio está andando lentamente, se deslocando o conjunto numa certa direção. Tudo bem isso? Só se você for, agora vai, antes de responder a pergunta da Ana. Por que esse número tem esse tamanho? Você vê que a coisa importante é o EM. Então, por que essa velocidade pode ser tão baixa? Para ter uma corrente desse tamanho? Porque o EM é muito grande. Certo? Ou seja, tem uma quantidade brutal de elétrons. E é devido a essa quantidade brutal de elétrons que a corrente é grande. Só que a velocidade é baixa. Então a imagem que a gente tem da corrente em casa, ou numa pilha, quando você liga alguma coisa, é essa. Certo? É um deslocamento muito lento, de uma quantidade muito grande de objetos carregados. Isso dá uma corrente razoável. Então tem um jogo entre dois fatores. Só um minuto por segundo, se você pensar em hora, isso dá quanto? Multiplica 3.600, né? Isso dá 3, mais ou menos 4 metros por hora. E aí vem a pergunta que ele fez. Aí você acende a luz. Pergunta por que é instantâneo? Sim. Você vê que eu cortei o fluxo aqui e esse negócio devia ter feito assim. Ou seja, eu devia ter vindo aqui ontem à noite para acender a luz para ela estar acesa agora de manhã. Tudo bem? 4 metros. 1 hora antes tinha que pegar acender a luz. Eu não faço isso. Sim. Só sim o problema. Qual era a resposta? A resposta é a seguinte, que tudo bem, esses dois efeitos são desconexos. Ou seja, a luz não acende porque essa corrente anda assim. Tudo bem? E aí ela acende por quê? Então ela acende pela seguinte razão. Isso é a aula da outra segunda-feira. Tá? A gente vai discutir isso bastante bem. Mas o interruptor, ele cria um campo aqui, nessa regiãozinha. Quando eu abro, fecho o interruptor. E esse campo
sai daqui, ele se espalha por todo o espaço. E ele chega àquele ponto da lâmpada instantaneamente, por velocidade da luz, que para a gente pode ser velocidade instantânea. Então, a mensagem é a seguinte: a luz não acende porque o elétron daqui empurrou o vizinho, que empurrou o vizinho, que empurrou o vizinho. Não foi isso. O que você fez ao mexer no interruptor? Você embebeu todo o circuito num campo. E aí você embebe tudo uma vez. E aí o elétron aqui, ele começa a andar junto com o elétron aqui. O elétron está mais longe do interruptor, ele não começa a andar depois. Quando chega lá, todos eles começam a fazer assim, juntos. Tira o campo e ele para. Agora de arrasto. Tá? Liga o campo, eles andam assim. Tudo bem isso? Isso é meio análogo ao seguinte. Você pega dois pedaços de giz, você organizou. Aí você solta os dois. Pergunta: esses pedaços se empurram durante a queda? Não. Como é que o Galileu provou isso? Ele falou: se esse pedaço se empurrasse de baixo devia dar mais baixo, mais rápido. A única solução possível, mas aqui se faz a conta não empurra, mas ele mostrou que, por argumentos lógicos, que não é possível haver uma interação durante a queda entre um objeto e outro. Tá, se o elevador sair debaixo do seu pé, ele nem te segura, nem você nem empurra o elevador, nem o elevador te empurra. Você e o elevador caem juntos. Certo? E o que acontece aqui no fio é como se eu pudesse ligar, tem dois elétrons parados aqui, e eu ligo a gravidade. A gravidade vai assim e começa a cair. E o que eu fiz com o interruptor é meio equivalente a desligar a gravidade, que eu não posso com gravidade. Mas o campo elétrico eu posso. Eu desligo a gravidade e ele para aqui, pelo atrito que ele tem aqui. Tudo bem? Eu ligo os dois e começam a andar juntos. Sim. Tudo bem? Só, além disso, também é física 4, mas quando você pega um fio e se pergunta, tudo bem, ele consome energia, dissipa energia por efeito Joule e tal, por onde que a energia entra no fio? Se você olhar o fio de frente, assim, a energia entra assim, ó. Certo? Ela entra pelo lado do fio, no fio. Ela não entra por dentro. Ou seja, não é por esse canudo aqui que você sopra a energia e entra lá por dentro. Não é isso. Que é meio complemento da sua pergunta. Ou seja, se você tiver um trecho de fio solto aqui em cima, quando você liga o campo, a energia nele entra por aqui, pelo lado. Entra por fora. Certo? Que deixa claro que a energia anda pelo campo. Se você não sabia que eletromagnetismo é legal, você está começando a aprender, mas sim. Oi. Professor, por que o interruptor ligado tem o campo e desligado? Por quê? Porque quando você interrompe isso daqui é a aula de segunda-feira que vem, mas de qualquer jeito. Você acumula carga, você interrompe o fio e aparecem duas cargas nas pontas abertas do fio. E essas cargas fazem o quê? Elas viram de polo elétrico. E aí cria um campo tipo de polo em todo o espaço aqui. E na hora que você fecha, descria. E esse campo sobe. E aí ele anda. Tudo bem? Oi. Professor, como que o amperímetro mede corrente? Isso, a verdade eu não sei direito, mas
Eu sei que é um sistema que tem para medir corrente, mais ou menos a ideia é assim. A corrente cria um campo magnético. Certo? E aí, se você puser uma bússola em algum lugar, você vai sentir o efeito magnético virado por aquela corrente. O perímetro explora essa ideia. Ou seja, ele tem uma coisa tipo um ímã lá dentro, ou eletroímã, depende do tipo. Os mais antigos, os novos eu não sei como é que funciona. E eles, a corrente que passa, ela cria um campo magnético que é medido lá dentro. Então, o amperímetro mede o campo magnético criado pela corrente. E aí tem uma tabela lá que transforma o campo magnético em corrente. Tá? E aí tem uma coisa que tem que ser feita, que é o seguinte, que o amperímetro, quando você liga o amperímetro no circuito, ele não pode, ele mesmo, passar muita corrente por ele. Então ele tem que ter uma resistência grande. Não é que tem que passar todo o caminho por aí? Tem que passar todo o voltímetro que não passa, né? Então, tá certo. Tem que passar a corrente por ele. E aí gera o campo magnético. Mas eu não sei mais que isso. Se fizer essa, eu falei mais do que eu sei. Pergunta. Professor, Oi. Na lâmpada, você liga a lâmpada quando você cria o dipolo? Ou você desliga quando você cria o dipolo? Não, quando você desliga, cria o dipolo. Então é quando está desligado que eu distribuo o espaço. É. E quando você liga, a computação no fio. Segunda-feira que vem. O problema não é muito simples. Vocês dá para entender, mas ele requer uma certa discussão. Vamos lá. Uma coisa muito importante associada à corrente elétrica é a chamada equação da continuidade. E essa equação ela é uma lei física muito profunda, importante, e ela descreve a conservação da carga elétrica. Qual que é a ideia? É a seguinte, você pega uma superfície matemática fechada, agora mudou a superfície matemática fechada. E a conservação da carga elétrica é expressa do seguinte jeito. Fala, a carga elétrica dentro da superfície pode variar? Sim, desde que haja fluxo através da parede. Então, tem uma conexão entre o fluxo através da parede e a variação do que acontece lá dentro. Só isso vale para um banco. Pega um banco, a quantidade de dinheiro é conservada nesse sentido. Só o dinheiro é conservado. Mais ou menos. Tudo bem, nas situações normais, que você pega o banco, você vai lá e deposita ou retira dinheiro, a quantidade de dinheiro aqui dentro varia com o tempo. Só que essa variação está associada ao fluxo na parede. Tudo bem? Mesmo se houver o roubo, tem a mesma coisa. Sim, a variação associada ao fluxo através da parede. O que pode acontecer com o dinheiro que não acontece com a carga, você pode queimar o dinheiro. Tudo bem? E se você queimar, fecha a parede aqui, ele pode variar sem fluxo. E exatamente o que não acontece com carga elétrica. Então, a carga elétrica não pode aparecer assim aparecer. Ela é conservada, e a conservação se dá
através de uma relação que tem dentro do fluxo. E essa relação é simples, que é o seguinte. Então agora a superfície fechada, J, escalar NDS. O que isso aqui representa? A superfície matemática eu peguei a normal ponto para fora, como sempre na lei de Gauss. E o que significa J, escalar NDS numa superfície fechada? A carga total que entra ou que sai? Não é bem isso. Quando isso aqui é positivo? Tem carga saindo ou entrando? Saindo. Tudo bem isso? Então, por isso, isso daqui tem um menos dq interno dt. Isso daqui representa a carga que fluiu através da superfície. Aqui a variação da carga interna e tem o menos devido a essa convenção de sinal que a gente usa aqui para o normal, que é normal ponto para fora, então sair é positivo. Quando sai, Q diminui. Só assim. Então essa expressão é uma expressão absurdamente importante para a gente aqui no eletromagnetismo. Ele é quase tão importante ou mais importante do que a equação de Maxwell. É muito, muito importante. Só que ela tem uma característica que não é a equação de Maxwell, por quê? Porque ela representa carga aqui com carga aqui. A equação de Maxwell ela relaciona carga com campo. Eu estou falando de campo, estou falando de carga. Então, duas situações. Carga e movimento está relacionado à carga parada. Essa é a ideia. Só pergunta isso aqui. Foi. É uma lei ou é uma definição? É os dois. O negócio começa com a ideia que a carga é conservada e isso é uma lei. Eu chego para você assim, olha, a carga é conservada, eu vou fazer isso, você pode trabalhar com ela, certo? E ao falar isso, eu estou afirmando uma propriedade da natureza. Agora, uma vez que eu afirmei isso, isso daqui é o jeito de expressar a ideia. Tudo bem? Ou seja, o que está por trás da ideia é a noção que a carga é conservada. E o papel disso aqui é... Agora, uma vez que você tem essa noção, isso aqui é simples. Você vê que esse discurso que eu fiz aqui, passou, variou e dá isso daqui. Tudo bem? Então, ou seja, essa expressão é uma consequência. Uma expressão, uma maneira simples de expressar uma ideia profunda. Mas como que eu posso ter uma situação que tenha fluxo numa superfície fechada com a carga? Assim? A superfície é matemática. Você pega o fio aqui. Então, tudo que entrar vai sair. Não necessariamente. Tem casos que não... Por exemplo, são sempre... Tem, duas coisas. Você está pensando no metal, mas pensa no vácuo. Pega o acelerador de partículas, atira a partícula no alvo, ela chegou lá e não saiu mais. Certo? Então, sumiu lá dentro, variou a carga lá dentro. Se você pensar no metal, existe, quando você tem um capacitor assim, ele está ligado a alguma outra coisa, a carga aqui dentro pode variar. Imagina o seguinte, você põe uma carga mais que aqui, menos que aqui. Interrompe isso daqui. Aí você fecha. Se você pegar a sua superfície matemática sendo essa coisa aqui, você pode, a carga aqui dentro varia. Tudo bem? Professor,
continuidade era a equação da continuidade mecânica dos fluidos? É o mesmo nome para a mesma ideia. Mecânica dos fluidos, porque você trabalha com fluido que é conservado. Aí a demonstração é a mesma. Exatamente. Isso que está falando é legal pelo seguinte, porque isso aqui mostra que toda vez que você tiver uma grandeza conservada, você tem uma equação desse tipo. Só pensa numa grandeza conservada, energia. Tudo bem? E em Física 4 a gente mostra que se chama isso aqui de energia, chama fluxo de energia, vale a mesma relação. Ou seja, toda vez que você tiver alguma grandeza conservada, a relação do mesmo tipo. Ok. Posso escrever isso assim também? Teorema de Gauss. Esse lado aqui pode ser escrito como assim, algo assim, V, divergente de J, escalar em ds, desculpa, dV, usando o teorema de Gauss, e isso permite escrever a forma diferencial da equação da continuidade também assim. Que é a mesma ideia expressa em termos locais. Só já que você perguntou isso. De novo, olhando a prova. Só o rho se escreve assim, ó. Atenção. Tem gente que escreve coisas do tipo assim, ó. Você vai passar o resto da vida escrevendo letra grega, certo? Então escreve direito. Se você escrever pi, não tem que ter duas perninhas, que não é. Tem cara que escreve pi assim. Tudo bem? Olha no computador lá como é que escreve, copia. Pergunta. Sim. Não tem muito DV nessa última expressão. Oi? Aqui tem o dever, sim. Tem razão. Professor, Oi. o senhor falou para a gente tomar cuidado que a corrente ela não é uma derivada. Nesse caso aí, isso é uma derivada da carga em relação ao tempo, certo? E aí entra uma outra pergunta que eu ia fazer. A superfície na hora de calcular, de relacionar a corrente com o J, ela tem que ser aberta, necessariamente, senão a corrente no caso é zero. Nesse caso aí, a corrente ela é zero nessa superfície fechada? Não. Vou responder a pergunta mais fácil, que é a seguinte. Tem uma corrente passando nessa superfície aqui, só posso falar em corrente de superfície fechada, que é um caso que eu posso. Por exemplo, entrou um coulomb por segundo aqui. É possível que aconteça isso. E então eu posso falar no I aqui. Ou seja, isso daqui todo, é esse negócio aqui, que é o I na superfície fechada. Tudo bem, isso é verdade. Ok? Tudo bem isso aí?
Só a segunda questão, que é a questão mais difícil. Temos isso aqui a derivada. Isso aqui é a derivada? É. Por que isso aqui é a derivada e isso aqui não é uma derivada? Porque o fato de eu fechar a superfície permite que eu defina uma quantidade de maneira sem ambiguidade, que é a quantidade de carga aqui dentro. E eu posso falar nessa função. Tudo bem? Aí você conta quanta carga tem mais, tem menos, isso vai variando. Então, isso aqui é a variação da carga interna mesmo, realmente. Tá? Agora, isso daqui, quando você olha assim, isso aqui não é uma variação. Tá? Porque não tinha uma quantidade que ficou maior ou menor. Só teve um negócio que passou de um lado para o outro. Tudo bem? Só mais pergunta. Ok. Se você pegar agora o caso do acelerador, só para completar essa discussão. O acelerador é caracterizado pela seguinte coisa: você joga um fluxo de partículas aqui, inicial, que é feito por um outro mecanismo, aí você injeta isso no tubo e ele entra aqui com uma velocidade de V0 e ele sai aqui com outras características. E aí eu quero saber o seguinte: qual é a relação entre o que entra do lado de cá e o que sai do lado de lá? Como é que funciona isso? Isso daqui funciona assim: o Pelletron, ele acelera prótons. Então, a carga do objeto que está lá é positiva. Se você puser, lá é posto um campo assim aqui dentro. E esse campo é praticamente uniforme. Esse comprimento aqui, mais ou menos 10 metros, que é o comprimento típico desse monte de pilha de tubos aí. Esse campo aqui, a diferença potencial são 8 milhões de volts. E aí você vê qual é o problema de colocar esses isolantes muito bons, etc. Porque 8 milhões de volts é uma tremenda diferença potencial, que aparece aqui. Esse tipo de situação dá origem a uma força no próton, que é E, nesse campo elétrico, aqui. E isso aqui dá uma aceleração aí. Então, por isso que isso é um acelerador de partículas. Você joga uma velocidade que tem uma velocidade maior aqui. Para que você quer ter essa velocidade maior? Para tirar isso daqui contra um núcleo e ver o que acontece, que é a área experimental. Ok. Dentro do tubo, a cinemática é a seguinte: você tem, se você marcar a posição inicial aqui, o x, z, que é a simetria, situação inicial, aqui a cinemática simples, e a velocidade dá por AT, é o tempo passa. E se elimina a T dessa relação aqui, você tem que
Faço a prova de campo. Aí você tem uma relação entre a posição e a velocidade. E o que a gente quer saber é esse V aqui. Então, se você puser Z igual a L, qual é a velocidade final? E A E sobre E. Eu estou querendo dizer o seguinte, só por favor, qual é a mensagem? Tem a situação dentro do acelerador, é uma aceleração onde a partícula, o próton, é acelerado por um campo constante. Então significa que a aceleração dele é constante, dado por isso aqui, proporcional ao campo elétrico. Aí você calibra o campo elétrico, você aumenta essa velocidade e essa velocidade cresce continuamente com o tempo. Então você tem aquele desenho que eu fiz um pouquinho lá antes, que a velocidade do elétron, do próton dentro do acelerador é uma velocidade assim. Desculpa. Ela começa com um valor e ela aumenta continuamente com o tempo. Ela cresce lá dentro. Sim, e a gente quer exatamente que ela cresça, porque eu quero aproveitar para algum experimento essa velocidade mais alta aqui. Então ela fica lá dentro do acelerador esse tempo, quando ela sai tem a velocidade mais alta. É isso que acontece. Oi. O senhor entende aquela relação que você fez de x vezes L igual a V? Qual? Não é no amarelo. Oi? Em amarelo. Aqui? Não, eu estou falando que E. Daqui é o trabalho do campo elétrico. O campo elétrico é constante, a diferença potencial é só E vezes L. Mas esse é o em x? Não, E aqui eram vezes. E é o campo elétrico que está lá dentro. Você multiplica esse campo elétrico, calcula o trabalho daqui até aqui. Isso dá o V. O que eu estou falando é o seguinte, quando a gente faz o acelerador, a gente dá o V, que é 10 a 8 volts. E eu tenho que usar E para calcular a aceleração. Isso. Então você transforma no outro desse jeito. Simples. Então, o que eu queria discutir aqui não é isso aqui é a parte que é mais simples. O que é importante para a gente hoje é a corrente. Como é que funciona a corrente aqui dentro? Então, vamos lá. Pega nesse problema aqui, pega uma superfície matemática assim, cor azul. E aplica a equação da continuidade aqui. Nessa situação, quanto que vale isso daqui para a superfície azul? Só zero? Zero. Ou seja, é uma situação que esse negócio é vazio e a carga que entra de um lado sai pelo outro.
Tudo bem isso? Sim? Só o que se aprende com isso? Você aprende que J de X é constante, qualquer posição. Ou seja, se você pegar a posição inicial, J0, que é E do próton, N do próton, V0, e aí J final, que é E, N, V final. Só esse negócio aqui aumentou lá dentro, tudo bem? Isso daqui pode ser igual a isso? Não. Tudo bem? Dentro do NF. E se esse daqui aumenta, esse daqui, NF é menor que N0. Tudo bem isso? As partículas ficam mais rarefeitas. Só assim isso. Então, uma corrente no vácuo, isso aí é uma característica da corrente. Você acelera isso, as partículas vão ficando mais dispersas e mais rápidas. Isso ocorre em outras situações? Sim. Se você pegar uma esteira dessa de minério, aquela coisa que carrega minério aqui e joga em algum lugar, assim, a esteira é isso, ela circula assim. Aí você põe minério aqui. E aí ele chega aqui e o minério cai. Tudo bem isso? Só existe uma corrente de minério aqui, quilos por unidade por segundo de minério. Há acúmulo de minério aqui no meio. Só o minério se acumula no espaço vazio? Não. Então, significa o seguinte, que você joga uma quantidade de minério aqui, a mesma quantidade de minério sai lá. A corrente é a mesma. A velocidade aumenta. Que está sendo igualzinho. Ou seja, um monte de coisa sendo acelerada por um campo constante. A origem do campo é diferente, aqui é gravidade, aqui é campo elétrico. Mas o problema é o mesmo. Você faz isso, o que acontece? Você tem uma situação que as partículas estão mais juntas aqui, com uma velocidade menor, e aqui embaixo elas estão mais dispersas, com velocidade maior. Tudo bem isso? Situação totalmente análoga. Só pergunta nisso. Você despejar minério é a mesma coisa que despejar o cachoeiro, se você quiser. Só pensa nisso. Onde que a água dá mais... A velocidade da água na cachoeira é o problema de ter a resistência do ar lá importante. Certo? Porque ela interfere com a velocidade da água. Mas cachoeira é igual, mesma coisa. Tem um rio aqui que joga continuamente alguma coisa que é acelerada. Se fosse uma cachoeira no vácuo, você teria isso aqui, certo? Não é porque lá tem ar e o ar é importante para aquela quantidade de água. Ok. Então, tudo bem. Então, aula que vem a gente vai estudar correntes e metais. Lei de Ohm.